Queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E ao mesmo tempo quero agradecer ao Conselho da Igreja por mais uma vez ter a oportunidade de estar junto com os irmãos, principalmente aqui no retiro de Carnaval. Eu quero só dar uma informação. Nós vamos trabalhar o tema Maravilhosa Graça. 4 palestras ficarão sobre a minha responsabilidade e 3 palestras sobre a responsabilidade do reverendo Alan. Nas 4 palestras que irei fazer, vou trabalhar o livro do profeta Jonas. Como o livro tem 4 capítulos, vou trabalhar um capítulo por palestra. Hoje nós vamos falar sobre os trágicos resultados de desobedecer a Deus, capítulo 1. Amanhã de manhã vamos falar sobre a restauradora disciplina de Deus, capítulo 2. Na segunda-feira de manhã nós vamos falar sobre o irresistível chamado de Deus, capítulo 3. E na terça de manhã vamos falar sobre a graciosa cura de Deus, capítulo 4. Certo? Fácil, e vocês vão decorando isso no decorrer. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre capítulo 1. E qual é o título? Os trágicos resultados de desobedecer a Deus. Vou repetir: os trágicos resultados de desobedecer a Deus. Por favor, abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Versículos 1 e 2 do capítulo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Se alguém tem uma versão revista e corrigida, a palavra que está aí é levanta-te. Depois você vai entender porque eu estou dizendo isso. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vou ler o versículo 3, parte A. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Irmãos, Jonas é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Se você pergunta a qualquer criança, ela sabe contar a história de Jonas. No entanto, Jonas não é conhecido por sua coragem em anunciar a palavra, como Elias e Eliseu, ou por seus sofrimentos por obedecer a palavra, como foi o profeta Jeremias. Pelo contrário, Jonas é um profeta muito conhecido por sua desobediência, por não cumprir a palavra do Senhor. Nós lemos aí no versículo 2, Deus dando uma ordem clara a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É aqui, queridos, que as coisas começam a se complicar, pois Jonas não tem a mínima vontade de ir àquela cidade. Isso acontece por 2 razões. Primeira, porque Jonas conhecia bem Nínive e a odiava. Nínive, capital da Assíria, era famosa por sua crueldade. A crueldade assíria era coisa legendária, a ponto de, quando seus exércitos
avançavam contra uma cidade, as pessoas cometiam suicídio coletivo para evitar cair em suas mãos, porque sabia que a tortura era grande. E Jonas odiava os ninivitas. O seu povo já tinha sofrido nas mãos dos ninivitas. E Jonas desejava ver a total destruição do povo ninivita. Na concepção de Jonas, a salvação de Nínive seria a derrota de Israel. Cumprir a missão em Nínive era trabalhar contra o seu povo, pensava Jonas. O profeta Jonas sabia que Isaías, antes dele, já havia profetizado que a Assíria invadiria Israel. Está lá no capítulo 7, verso 17, que diz assim: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Jonas conhecia essa profecia de Isaías. Oséias, depois de Isaías, também profetizou a mesma coisa. Oséias, capítulo 9, verso 3, Oséias 10, verso 6, Oséias 11, verso 5. Essa é a primeira razão. Jonas conhecia Nínive. A segunda razão porque Jonas não queria Nínive é que Jonas também conhecia muito bem a Deus e sabia que ele é misericordioso e com certeza iria dar uma oportunidade a Nínive de se converter. Jonas conhecia o papel amargo que a Síria desempenharia. Por isso, seu coração deve ter saltado de emoção quando Deus anunciou que Nínive seria destruída. Para Jonas, isso seria a salvação de Israel. Porém, ao meditar sobre a infinita misericórdia de Deus, Jonas tornou a entristecer-se, pois ele sabia que se a perversa cidade se convertesse na última hora, Deus a perdoaria. Deus não a julgaria, mas a salvaria. Por conta disso, Jonas tomou uma dolorosa decisão. Jonas prefere sofrer a condenação de Deus a fazer a vontade do Senhor. Em lugar de ir para Nínive como ordenado, Jonas rebela-se e vai para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Vou ler todo o versículo 3, acompanhe. Jonas se dispôs. Olha, até parece que ele está obedecendo, né? Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E o texto diz: Jonas se dispôs. Se parasse aqui, né? Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Jope é a cidade natal de Jonas. Ele desce e vai até o porto. Aliás, ele sai da Galileia até Jope, a sua cidade natal ficava na Galileia. Ele desce até Jope, uma cidade portuária, e ali ele encontra exatamente um navio que está partindo para Tarsis. Olha, tudo está dando certo. Parece até que Deus está aprovando a desobediência de Jonas. E veja o texto: pagou, pois, a sua passagem, o dinheiro deu para ele pagar a passagem, e embarcou nele para ir com eles, presta atenção a isto, para ir com eles para Tarsis. Para ir com eles. Eles quem? Os ímpios marinheiros que faziam parte da tripulação do navio. Agora percebam, Jonas não quer que os ímpios façam parte da aliança do Senhor, mas usa-os no intuito de ir para Tarsis
para longe da presença do Senhor. Queridos, Tarsis, naquela época, ficava na região mais remota do planeta, cerca de 4.000 quilômetros de distância de Jope, cidade onde Jonas embarcou. A viagem para Tarsis durava pelo menos um ano. Era o fim da linha, era o fim do mundo. Porém, Tarsis não estava apenas no fim do mundo, mas na direção oposta a Nínive. Nínive ficava ao leste da Palestina e Tarsis a oeste. Jonas não queria afastar-se apenas de Deus, mas caminhar exatamente em direção totalmente oposta à vontade de Deus. Jonas quer ficar escondido de Deus, fugir da presença do Senhor. Jonas pensava que em Tarsis jamais seria incomodado com a voz de Deus. Interessante, Isaías 66:19, na parte B do versículo, diz que em Tarsis jamais ouviram falar de Deus, nem viram a glória dele. Percebam a ironia. O homem que deveria falar a palavra de Deus quer distância dessa palavra. Ele queria não apenas fugir da missão de Deus, mas do Deus da missão. Na verdade, a atitude de Jonas era uma rebelião declarada contra a soberania de Deus. Amós, seu contemporâneo, escreveu o seguinte, lá em Amós 3:8: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Deus havia falado, mas Jonas não queria profetizar. Aí eu faço uma pergunta: o que pode acontecer a um crente como Jonas quando desobedece à voz de Deus? A resposta é: os resultados são trágicos. Os resultados são trágicos. A desobediência de Jonas prova isso de 4 maneiras. E é isso que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, o crente desobediente, primeiro resultado trágico, desobedecer a Deus, é que o crente desobediente torna-se maldição em lugar de bênção. Vou repetir: o crente desobediente torna-se maldição em lugar de bênção. Irmãos, Jonas tem a missão específica de denunciar o pecado de Nínive e anunciar contra ela o justo juízo de Deus. Nínive ficava a 880 quilômetros de Israel e se podia chegar até lá por meio de estradas. Em relação a Tarsis, que ficava a 4.000 quilômetros e não se podia chegar por meio de estradas, era muito mais fácil e tranquilo ir para Nínive. No entanto, Jonas se dispôs a não aceitar a vontade de Deus e escolhe ir para Tarsis, um lugar mais longe, mais perigoso, vai pelo mar Mediterrâneo, mais difícil e mais custoso. É sempre assim. Quando não se dispõe a aceitar a palavra do Senhor, a estrada torna-se mais longa, mais perigosa, mais difícil, mais penosa. Jonas, ignorando essa verdade, toma o caminho do mar, esquecendo-se ele que Deus também está no mar. Vejam os versos 4 e 5. Vou ler os 5 só a parte A. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade,
e o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5, parte A. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Para aí. Vejam. Como Jonas não quis ouvir a palavra do Senhor, ele agora vai sentir as obras do Senhor. Vai sentir o mar, o vento, a chuva, o trovão, a tempestade. Tudo isso vai se colocar a serviço de Deus. Pense no caos que o pecado de Jonas causou. Irmãos, o mar estava calmo. De repente, começa a bramir furiosamente. Os marinheiros correm pelo navio desesperados, jogando a carga para fora. Apavorados, veem toda a sua comida, toda a sua subsistência afundando no mar. Se havia outros navios na área, eles fizeram o mesmo, temendo por suas vidas. Eu pergunto, quem é o culpado de tudo isso? A resposta é clara: Jonas. Ele é o causador de todos os problemas. Sua presença no navio foi a verdadeira causa da tempestade. Jonas tornou-se instrumento de juízo, isto é, de maldição, e não de livramento, de bênção para a tripulação do navio. Eu acho interessante que nós temos um relato de um naufrágio lá em Atos 27. É o apóstolo Paulo, em obediência à vontade do Senhor, está indo para Roma. Há um naufrágio, mas toda aquela tripulação salva-se por conta do apóstolo Paulo. Paulo era motivo de bênção. Por quê? Porque ele estava obedecendo a voz de Deus. Então percebam uma coisa: homens e mulheres de Deus em fuga levam problemas onde quer que vão. Eles deixam de ser bênção e passam a ser problema. Deixe-me aplicar isso agora para a sua vida. Meu irmão, se você está vivendo em desobediência, pode ter a certeza que a sua tempestade virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Ou quem sabe, já chegou. Quem sabe você está no meio dela. Uma coisa é certa: aqueles que estão em desobediência a Deus embarcaram na mesma viagem de Jonas. Irmãos, o fato agravante de tudo isso é o seguinte: quando a tempestade do indivíduo que está em desobediência finalmente chega, ela alcança todos. Alcança a família, alcança filhos, companheiros de trabalhos, amigos, parentes, irmãos da igreja. Todos sofrem por causa deste desobediente. A tormenta programada para Jonas colocou em perigo todos daquele navio. E quem sabe, dúzias de outros navios naquela parte do mar. Centenas, talvez milhares de vidas foram expostas a grande perigo. A verdade é, as pessoas que desobedecem a Deus não criam problemas apenas para si. Infelizmente, acabam colocando outros em suas enrascadas também. Ele espalha, por onde quer que ande, graves prejuízos para outros. Como vimos,
Em primeiro lugar, ele torna-se maldição em lugar de bênção. Mas em segundo lugar, o crente desobediente torna-se menos cristão que os incrédulos. Vou repetir. O crente desobediente torna-se menos cristão que os incrédulos. Leiam o verso 5, parte B agora. Está lá uma grande tempestade no mar, o navio pronto a arrebentar, e Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Queridos, escutem, assim que o profeta embarca, a primeira coisa que ele faz é descer para o porão. Quando chega ao porão do navio, a primeira coisa que faz é se enrolar no cobertor e começar a dormir profundamente. O seu sono era o profundo sono de um homem que sabia estar fugindo de Deus. Observem uma coisa interessante. A desobediência obstinada de Jonas trouxe-lhe um espírito de frieza, de desânimo, de apatia. Percebam como o pecado na vida do crente tira o ânimo, tira a alegria, tira a comunicação, a capacidade de lutar por um ideal. Às vezes presenciamos isso nas nossas igrejas. E aí, por exemplo, é aquela irmã que está desanimada e as irmãs da Safra dizem assim: vamos fazer uma visita? Vamos animá-la? Conversamos, nos alegramos e vamos animá-la. Queridos, não tem ânimo se está em desobediência à palavra de Deus. Quando aquela pessoa decide obedecer a Deus, automaticamente o ânimo volta. Irmãos, Jonas estava tão entorpecido pela desobediência que sequer tinha consciência do caos e da dor que estava causando. Jonas dorme sem ter consciência de que por sua causa a tempestade estava para quebrar o navio e matar a todos. Notem, o estado de alienação da vontade de Deus torna Jonas inferior aos pagãos. Os pagãos lutavam pela vida, ao passo que Jonas dormia. Os pagãos invocavam seus deuses, enquanto Jonas não tinha prece alguma em seus lábios. Jonas era um teólogo que não orava, um pregador que não pregava, um profeta que não obedecia. Você está vendo a situação dele? Ele era prisioneiro da própria desobediência. O seu pecado havia iniciado a tempestade, e agora Jonas se encontrava incapaz de interrompê-la. Então o que fez? Ele se acomodou na indiferença espiritual. Ele cedeu à preguiça sem culpa. Sabe o que acontece quando o crente chega a esta situação? Ele vai ser repreendido pelos ímpios. Vejamos se não foi isso que aconteceu com Jonas. Leia o versículo 6. Verso 6 diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Em outras palavras, pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer.
Notem a incoerência. Jonas, que devia pregar aos ímpios, é exortado pelos ímpios. O ímpio chega para ele e diz: levanta-te e invoca o teu Deus. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Percebam, estas palavras são as mesmas palavras usadas por Deus no versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Agora o ímpio está chegando para Jonas e diz: levanta-te. Isso aqui é tremendo. Jonas tem a sua consciência picada pelas mesmas palavras ditas por Deus quando lhe comissionou a ir a Nínive. O Senhor quer que o profeta acorde desse estado de apatia e cumpra a missão que Deus lhe designou. E Deus está usando a burra de Balaão para falar ao desobediente profeta. Que ironia! Os marinheiros despertos invocavam seus deuses, e o profeta de Deus dorme. O único homem no navio que podia fazer uma oração de verdade ao Deus verdadeiro, esse não quer orar. Que vergonha! Um pagão ter de chamar um profeta de Deus para orar. Lamentável. Fugindo da presença do Senhor, Jonas tornou-se menos cristão do que os pagãos. Desobedecer a Deus traz trágicos resultados. Em primeiro lugar, o crente desobediente torna-se maldição em lugar de bênção. Em segundo lugar, o crente desobediente torna-se menos cristão do que os pagãos. Em terceiro lugar, o crente desobediente torna-se uma pessoa incoerente. Vejam, os marinheiros pagãos tornaram-se mais sensíveis aos sinais dos tempos do que Jonas. Eles discernem que havia uma causa espiritual por trás daquela tempestade. Eles percebem que algo precisava ser feito para aplacar a fúria do mar. Havia algo maior ali, eles percebem isso. Eles querem saber por causa de quem lhes sobreveio aquele mal. Vejam o que eles fazem. Leiam comigo o verso 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos, eu vou ler, basta acompanhar, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte é lançada, e a sorte caiu sobre Jonas. A verdade escrita em Provérbios 16:33 é confirmada. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Com lançada a sorte, aqueles marinheiros descobriram que o homem de Deus era a causa da desgraça. Percebam, os marinheiros pagãos têm mais noção da gravidade dos fatos do que o próprio Jonas, que dormia profundamente enquanto o navio estava para se partir em dois. Acompanhe o verso 8. Então lhe disseram, preste atenção agora. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles querem uma confirmação. Olha, a sorte já caiu sobre Jonas, mas eles estão temerosos, eles querem ouvir da boca de Jonas. Eles fazem 4 perguntas: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Que coisa triste. O profeta de Deus assenta-se no banco dos réus
e é intimado a responder às perguntas perturbadoras dos pagãos. Quais são as perguntas? Qual é o seu trabalho? De onde você vem? De que terra você procede? De que povo você é? Vejam a resposta de Jonas, versículo 9. Veja como ele se tornou incoerente na sua desobediência. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Notem, foram quantas perguntas? 4. Porém, Jonas só responde a última pergunta: de que povo é você? E ele diz: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Propositadamente, Jonas omitiu a sua ocupação, omitiu de onde estava vindo e qual era a sua terra. Jonas escondeu o fato de ser um pregador, um profeta de Deus, comissionado a pregar em Nínive. A resposta de Jonas é um primor de incoerência. Há um descompasso entre as palavras de Jonas e as atitudes de Jonas. Sou hebreu e temo ao Senhor. Teme nada. Tanto não teme que não cumpre sua determinação, nem cumpre seu papel de profeta. Tanto não teme que fugiu para longe da presença do Senhor. Irmãos, o temor que Jonas diz ter por Deus é negado por suas atitudes. Se Jonas o teme, por que desobedece a ele? Se Jonas reconhece que ele é tão poderoso, criador do mar e da terra, por que o desafia? Jonas tornou-se um homem incoerente. Jonas tem doutrina boa, mas vida errada. Ele tem conhecimento, mas não tem temor. Tem conhecimento, mas não tem reverência. Não há da sua parte nenhum temor, nenhuma oração, nenhum pedido de socorro ao Deus Criador dos céus e da terra. Jonas é muito bem informado doutrinariamente, mas não liga a mínima para isso. Ele prega uma coisa e vive outra. Sua teologia não está em sintonia com a sua prática. Seus interesses estão acima da vontade de Deus. Jonas conhece a palavra de Deus, mas ele não quer aplicá-la à sua vida. Conhece, mas não vive. Assim, Jonas é um ser incoerente. Mas isso não passa desapercebido. Isso não passa despercebido de Deus, nem das pessoas que convivem com este que está em desobediência a Deus. Vejam o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Aqui é temor verdadeiro, viu? E lhe disseram: que é isto que fizeste? Percebam, meus irmãos, isso é uma exclamação, não é uma interrogação. Eles conseguem perceber com clareza o que este homem havia feito. Isso desafia todo bom senso. Eles estão boquiabertos, admirados. Como é que você diz que teme a esse Deus, Criador dos céus e da terra, e está em franca desobediência a Ele? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Meus irmãos, algo precisa ser feito. Jonas é o causador de todos os problemas. Sua presença no navio é a verdadeira causa da tempestade. Vejam o verso 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme?
porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Prestem atenção nisso. O mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Alguma coisa deve ser feita. Alguma coisa deve ser feita com Jonas. O que exatamente? Os marinheiros parecem relutantes em agir e pedem conselho do próprio Jonas sobre o que fazer com ele. Que te faremos para que o mar se nos acalme? Irmãos, a resposta de Jonas nos conduz à quarta trágica consequência da desobediência a Deus. A quarta trágica consequência é que o crente desobediente torna-se uma pessoa disposta a morrer e não obedecer. Torna-se uma pessoa disposta a morrer e não obedecer. Vejam a resposta de Jonas à pergunta que os marinheiros lhe fizeram. A pergunta foi, relembrando, que te faremos para que o mar se nos acalme? Vejam a resposta dele no versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Queridos, duas coisas nos chamam a atenção nessa resposta de Jonas. Jonas assume o fato de que ele era a causa da tragédia, quando ele diz: porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. A segunda coisa é que Jonas está disposto a morrer, mas não rever as suas atitudes. Tomai-me, lançai-me ao mar, afogue-me, e o mar se aquietará. Eu pergunto, qual é a reação dos marinheiros quando Jonas insiste com a tripulação para afogá-lo no mar? Verso 13. Reação dos marinheiros: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Notem que os marinheiros ignoram os apelos de Jonas. Havia grande humanidade e sentimento de ternura nesses homens. Interessante. Eles não estavam lutando apenas contra o vento tempestuoso, mas também contra as suas consciências. Eles não queriam ser considerados culpados da morte de Jonas. Vejam, os marinheiros corajosamente se esforçam para salvar Jonas, diferentemente de Jonas, que não estava preocupado com a vida deles, nem com a vida dos ninivitas. Os marinheiros lutaram para se salvarem, para salvar o navio e salvar Jonas. Mas lutaram em vão. Remavam, mas lutaram em vão. Quanto mais tentavam, mais as ondas aumentavam. Mas ferozmente o vento uivava. A fúria incrível da tempestade tornava-se pior. Aqueles homens fizeram o possível para não jogar Jonas ao mar. Mas quem pode livrar um desobediente quando Deus está no encalço dele? Quem? Quem pode livrar? Por fim, sem alternativa, o navio não consegue durar muito tempo. Os homens não encontram outra opção a não ser a que Jonas lhes havia dado: jogá-lo ao mar. Mas antes de jogar Jonas ao mar, os marinheiros pagãos se entregaram novamente à oração. Agora oram não às divindades pagãs, como está aí no versículo 5, mas ao Deus de Israel. Vejam o verso 14. Então clamaram a quem?
Olha o Senhor aí, maiúsculo. Aqui é o nome pactual de Deus, Yahvé. E disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Agora vejam o que os marinheiros dizem: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles reconhecem a absoluta soberania de Deus. Eles reconhecem que a vontade de Deus tem que prevalecer. A pergunta que eu faço é: será que essa oração dos marinheiros, Jonas estava ali ao lado, será que essas palavras penetraram o coração do profeta Jonas? Já que ele está a poucos minutos da sua própria morte. Nós só vamos saber se essas palavras penetraram o coração de Jonas amanhã, quando analisarmos o capítulo 2. Mas os marinheiros sentem por ter que jogar Jonas no mar, mesmo sabendo que para sobreviverem, a vida de Jonas precisaria ser sacrificada. A nota triste é que Jonas, até aquele instante, não tem os mesmos sentimentos dos marinheiros. Jonas se considera digno de morte e está disposto a sofrer o castigo, mas não quer reconsiderar sua posição. Sendo assim, não resta alternativa aos marinheiros senão jogar Jonas no mar. Vejam o verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Notem, enquanto os marinheiros oravam, os lábios de Jonas permaneciam fechados. Jonas é lançado na garganta do abismo, sem pronunciar sequer uma palavra de arrependimento. No seu dicionário não havia a palavra arrependimento. Ele entendia que a sua vontade, e não a vontade de Deus, é que deveria prevalecer. Irmãos, se obedecermos a Deus, temos que desobedecer a nós mesmos. E é nesse desobedecer a nós mesmos que está a dificuldade em obedecer a Deus. Vejam, assim que os marinheiros jogaram Jonas ao mar, os resultados ocorreram de imediato. Cessou o mar da sua fúria. Percebam, tanto a repentina tempestade quanto a instantânea bonança foram obras de Deus. O Senhor Deus extingue a tempestade, a fúria é abrandada e a superfície do mar repentinamente se torna calma, assim como Jonas embarcou. Com o mar acalmado, os marinheiros ficaram atônitos. Isso era a coisa mais extraordinária que esses homens haviam testemunhado. Eles tiveram a oportunidade de ver claramente o poder do Deus Criador dos céus e da terra em ação. E responderam a isso da melhor forma que podiam. Vejam no verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Olha, isso aqui é fantástico. No começo, eles temeram a tempestade. Agora, eles temem o Senhor da tempestade. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Irmãos, o contraste nessa cena entre Jonas e os marinheiros não poderia ser mais forte. O orgulhoso hebreu, que se anunciou temente a Deus, mostrou uma imprudente resistência à autoridade, à natureza e aos propósitos de Deus. Por outro lado, os gentios pagãos
demonstraram consistentemente sua sensibilidade à soberania e à supremacia de Deus, bem como a santidade da vida humana. Agora, tem uma coisa aqui muito interessante e digna de nota. É que Jonas fugiu. Jonas está fugindo, entre outras razões, porque não queria a conversão dos pagãos de Nínive. Mas na hora da sua morte, os marinheiros pagãos se converteram ao Senhor. Isso é graça maravilhosa em ação. Isso é graça maravilhosa em ação. É isso, meus irmãos. Deus age através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Ele faz sua obra por nosso intermédio e apesar de nós. Eu quero concluir com a seguinte palavra: há muitas coisas comuns entre nós e Jonas, não é? Não há muitas coisas comum entre nós e Jonas. Também somos chamados e comissionados por Deus para ir à nossa Nínive. Você sabe muito bem qual é a sua Nínive. O Espírito de Deus tem lhe mostrado a quem você deve pregar, a quem você deve amar, perdoar, ajudar, se relacionar, deixar de se relacionar, o que você deve fazer ou deixar de fazer na relação com seu cônjuge, com os filhos, com amigos, com parentes, etc, etc, etc. Essa é a sua Nínive. E você não deve fugir dela. Será que você tem a esperança irreal de que aquilo que está tentando fugir será deixado para trás? Esqueceu-se que o problema do qual está tentando fugir está dentro de você e não fora de você? Você não pode fugir da presença do Senhor, assim como não pode fugir da sua consciência. Sua consciência é a maneira pela qual o Senhor se faz presente com você. Sua consciência é a manifestação da verdade, da palavra em sua mente. Ah, como você gostaria que pudesse se esconder em algum lugar, esquecer de tudo, sem que tivesse que encarar o desafio que Deus lhe chama a enfrentar dia após dia. Não pode ser assim. Levante-se, ore ao teu Deus e rume para a sua Nínive. Rogue que Deus te ajude a não fugir da sua missão. Quem sabe ela está muito perto de você, bem pertinho de sua casa, bem pertinho do seu trabalho, bem pertinho de sua escola, na sua igreja. Eu rogo que Deus te ajude a temer o seu nome. Rogo que Deus te ajude a fazer aquilo que Ele lhe confiou a fazer. E você sabe muito bem, porque o Espírito de Deus tem lhe incomodado há muito tempo, mostrando qual é a tua Nínive. Que Deus nos dê graça. Amém.